Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um podcast Estante BSM, um podcast que faz parte do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e seja um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui comentados lá na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora. E no podcast de hoje, iremos debater um livro de alta cultura para nós conservadores, intitulado A Beleza Salvará o Mundo. Usaremos para essa discussão um exemplar da Vide Editorial de 2020, segunda edição, com tradução de Marcelo Gonzaga Oliveira e prefácio de Rodrigo Gurgel. O autor do livro é Gregory Wolfe, que é escritor, professor e editor. Wolfe é um dos pioneiros do ressurgimento do interesse na relação entre a arte e religião. Professa um humanismo cristão que se apoia em um pensamento não ideológico e independente, que procura nas artes uma verdadeira expressão do nosso tempo, sem perder o seu diálogo com a tradição artística que marcou nossa cultura. Nasceu em Nova York em 1959 e é mestre em literatura inglesa pela Universidade de Oxford. Conosco, mais uma vez, o diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Silvio, seja bem-vindo. Oi, Stephanie, tudo bem? Muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui nesse podcast. E pela segunda vez, contamos com a participação do dono do podcast Oliver Talk e subdiretor do Senso em Comum. Seja muito bem-vindo, Oliver, um prazer tê-lo aqui novamente. Pô, o prazer é todo meu, Stephanie, e obrigado também por elevar o meu cargo lá no Senso em Comum como subdiretor. Ah, é? Elevei o seu cargo? Foi isso que chegou até mim, viu? Obrigado, espero que o Morgan também aumente meu salário, agora que eu sou subdiretor. Opa! Então tá certo. Então temos que fazer a renovação de currículo aqui, viu? Que foi que chegou até mim. É uma profecia, recebo, como dizem os pentecostais. Isso! Recebo na minha vida. Muito obrigado. Sabe que se o Morgan aumentar o salário, vai ter que fazer rachadinha, né, cara? Exatamente, queremos. Aí você pode mandar um pimba lá na nossa live. Ai, maravilha. Bom, e por último, pode falar. Eu falei, vocês querem que o Ministério Público apareça lá, pô, tá louco. Olha só, né? E por último, mas não menos importante, contamos com a participação de André Barreto, que é professor de Filosofia e História, co-host do podcast Oliver Talk, aluno do professor Olavo de Carvalho, editor e tradutor. Seja bem-vindo, André. Prazer ter você aqui novamente. Stephanie, prazer é meu. Obrigado aí pela recepção, por mediar aqui a nossa conversa. E aí, obrigado, Silvio, Oliver. Estamos juntos aí para falar desse livro brilhante, A Beleza Salvará o Mundo, do Gregory Wolfe. Isso. Bom, vamos lá então, né? Vou dar um breve resumo da obra aqui para os nossos ouvintes e a seguir vamos entrar no debate e nos comentários acerca do livro. O autor reflete em seus escritos sobre a confiança ilimitada no debate racional e na ação política e o não entendimento da implicação da beleza na redenção do mundo, na possibilidade de renovação. O Wolfe foi vencido pela sabedoria de Dostoiévski, que analisou como a beleza está intimamente ligada ao bem e à verdade e como os três elementos são inseparáveis. Mesmo quando a verdade e a bondade são obscurecidas por regimes totalitários ou ideologias questionáveis, a existência da beleza pode dar esperança ao mundo. E por meio da beleza, as pessoas podem se religar à verdade e ao bem. É dessas ideias que nasce este livro. Vivemos numa época extremamente politizada. Guerras culturais e conflitos cada vez mais partidários têm reduzido a discussão pública a meras gritarias em disputas ideológicas. Deste modo, o ponto essencial criticado por Wolfe é o comportamento conservador, cada vez mais ligado e próximo da política e das ideologias, e, ao mesmo tempo, mais distante da cultura e da arte no seu tempo, abandonando por desprezo e preconceito campos tão essenciais.
O autor não teme ao afirmar que a maioria dos conservadores pensa na cultura como um museu, e não como uma continuidade orgânica. São todos a favor da promoção dos clássicos, mas quando se trata de cultura contemporânea e moderna, simplesmente se eximem. Segundo Gregory Wolfe, os conservadores devem enriquecer a linguagem e elevar os debates através de um retorno às raízes mais profundas de nossa cultura. Faz-se necessário dialogar com grandes artistas e pensadores de outras épocas, sem perder a sensibilidade e as características do nosso tempo. O retorno dos conservadores à arte e à cultura se faz urgente. Se a arte não pode salvar nossas almas, pode ao menos fazer muito para remir a época, dando uma verdadeira imagem de nós mesmos, tanto no horror e tédio a que estamos sujeitos, quanto na glória que, por raros momentos, podemos ter o privilégio de vislumbrar. Bom, dando início, então, aos comentários sobre a obra, trago aqui para os nossos debatedores o primeiro tema, né, que é o tema central, sobre conservadores e cultura, e a crítica que o autor realiza quanto ao preconceito dos conservadores em relação à arte moderna e, consequentemente, o abandono da cultura. De acordo com Wolfe, por um lado, né, os pensadores conservadores ajudaram a entender o que é a cultura e apresentaram a ele né, as riquezas de nossa herança ocidental. Mas, por outro lado, se a gente perceber, né, no contexto atual, os conservadores estão abandonando a cultura e a arte moderna e se afastando de qualquer compromisso sério com ela. Essa retirada tem gerado consequências negativas para o sucesso do movimento conservador. Então, eu gostaria que vocês comentassem acerca dessas consequências negativas do abandono da cultura e da arte na contemporaneidade por parte dos conservadores. Como é que vocês veem aí a partir da obra do Wolfe? Bom, eu como um conservador raiz, eu acho que esse negócio de cultura, teatro, poesia, é tudo coisa de viado. Oh my God! É. Então fala aí. Eu também acho. O negócio é fazer alguma coisa, pô. Ficar lendo livro. Eu acho o seguinte também. Eu e o Silvio, quer dizer, o Silvio e eu, somos humildes, né? O Silvio é um simples diretor executivo de um jornal, eu sou um subeditor de outro jornal. Agora tem um cara aí que chega dando carteirada, sou aluno do Olavo. Já que ele é aluno do Olavo, então ele começa falando, né? O filósofo. Verdade. Pilota aí, ô Silvio. Não, é o André, porra. Eu não sou nada. Então, vamos lá, então, né? Quem sou eu? Vai lá, André. Sou um mero leitor aqui. Não, ainda antes dessa questão, 2 recados prévios. Primeiro, assim, pode parecer rasgação de seda, mas, assim, parabéns à Vide por publicar esse livro, né? É o tipo de livro que discute questões essenciais que a gente não vê ou não veria no Brasil, seja ele sendo escrito por algum brasileiro ou sendo editado, né? Claro, aí surgiu a Vide, né? A Vide tem essa vocação, publicou um livro como esse. Que livro sensacional, que belo livro para a gente entender aí uma série de coisas da nossa época, não só a sua mensagem central, mas alguns outros detalhes aí que a gente vai discutir ao longo da conversa, mas um livro belíssimo, muito bem traduzido, e, enfim, excelente aí, vale realmente ler, toca profundamente em questões atuais aí de época. Os méritos aí vão para o Rodrigo Gurgel, porque ele que apresentou o livro para nós. Nossa, verdade. Insistiu para que publicássemos, né, ficou no nosso pé e ele estava certíssimo. O livro é fenomenal. Assim. É um dos livros que eu mais gosto, eu acho, dos que ele publicou. É difícil falar, né, que tem tanta coisa lá, mas realmente esse livro aqui é diferente de tudo que a gente vê aí no mercado editorial conservador. É um livro de excelência mesmo. E é assim, interessante porque no podcast anterior a gente falou da Rebelião das Massas. A Rebelião das Massas é um livro clássico, consagrado, já que fala por si só, né? E tudo mais. Então, assim, claro que é extremamente meritório publicá-lo, mas esse é um que tem que ser garimpado, né? E tem que ser garimpado para se achar, e tem que ter, né, parabéns aí pro Gurgel, que é sensacional também, e pela Vide, então, por aceitar, né, por acatar aí a sugestão e publicar.
A primeira coisa que eu queria dizer sobre esse livro, ainda num sentido mais geral, antes de entrar propriamente na pergunta, eu interpretei o livro como um todo, falando assim genericamente do livro como um todo, como uma mensagem de esperança. Nem tudo... A vaca não foi integralmente para o brejo, né? Ela segue a sua longa marcha em direção ao brejo, mas ela ainda tem alguma coisa, né? Ou a gente precisa agir para que ela não vá na sua totalidade para o brejo. E eu lembrei, pensando nisso, né, então, como uma espécie de mensagem de esperança, lembrei que o Roger Scruton, um texto pequeno que eu não sei se outras pessoas já citaram. Eu citei esse texto em 2009, por aí, não me recordo de outras pessoas citando. O Scruton fala que os reacionários, né, são profetas de causas perdidas, né? E eu acho que, eu não estou falando que todos os conservadores são reacionários, se a gente assumir, inclusive, a diferenciação entre uma coisa e outra, mas eu acho que muitas vezes a gente assume essa condição e acaba se tornando profetas de causas perdidas, né? E muitas vezes porque nós mesmos definimos a causa como perdida, né? E também, ou então porque entra um pouco naquela coisa do o que é o conservador, né? O conservador é o cara que preserva, que conserva a chama ou que adora as cinzas, né? E eu acho que o Gregory Wolfe está falando disso também no livro, né? Ele está falando, olha, nem tudo está perdido, não são só cinzas. Ainda existe uma brasinha para a gente prestar atenção, preservar, dar continuidade e também, né, deixar alguma coisa para quem vai vir, né? Então, meio que a mensagem do Wolff aqui é um antídoto para essa ideia dos reacionários ou os conservadores como profetas de causas perdidas, né? Não, por quê? Porque a causa não é perdida, né? E aí onde que entra o elemento, então? O artista / a arte, né, pode remir a época, né? Ou seja, tomar a época, se a época está nas mãos de outros, ou de gente que migre a arte, que joga a arte para baixo, a solução estaria na própria arte, né, que tem esse poder, essa capacidade de... E eu coloquei aqui na minha nota, né, remir e redimir. Remir seria recuperar, mas redimir eu acho que tem uma conotação até moral, né? É você, assim, você fazer uma coisa muito errada e depois fazer outra para consertar o seu erro. Tudo isso vem no pacote aí de possibilidades. Então, como numa questão assim, primeira, eu percebi isso nesse livro e achei bastante interessante. E ainda, um último ponto nessa observação inicial, a gente relembrar, e o próprio Wolff rememora isso no livro, aquela tríade platônica, né? Ó, beleza, verdade, bem, belo, né? A beleza. Quando a verdade já foi para o brejo e o bem já foi para o brejo, a beleza ainda tem a chave da salvação está na beleza. Como o próprio título diz, se reportando a frase do Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Mas, inclusive, nesse sentido. Então, por isso que eu interpretei como uma mensagem de esperança, no sentido da causa não ser perdida. Não, ainda tem a beleza, e a beleza pode salvar o mundo. Nesse sentido da arte e do artista recuperando a época. A chave, então, se você quer recuperar a verdade, recuperar o bem, o caminho pode estar nesse terceiro elemento aí, ou neste elemento dessa tríade, que é a beleza. Olha, o André fala muito bonito, cara, Oliver. Eu fico até com vergonha, bicho. Lá depois. É muito, muito profundo, né, André? Pior que nenhuma mulher fala isso pra ele, só os caras. Ai, que barato. Que poeta, tal. Depois de agora, as conservadoras vão conversar, você vai ver só. Vão te olhar com outros olhos. Vai chover de mensagem, hein? Nas redes sociais, André, agora. Nudes conservadores. Deixa eu ver no seu Instagram. Ai, Silvio do céu. A estética. Pô. É o nu artístico. Um quadro do Fernando Goya.
Eu quero aproveitar esse gancho aí que o André falou. Eu acho muito interessante, né? Porque se a gente tentar analisar as coisas aqui no Brasil, na perspectiva que o André acabou dizendo, ele deu geralzão do livro, evidente que nós iremos falar mais coisas. Mas uma coisa que que eu discuto muito lá no podcast, por exemplo, que em relação à arte, né, os conservadores, por exemplo, é um movimento aqui no Brasil, na maioria das vezes, apenas um movimento de reação ou normalmente é ignorado, não é? Porque normalmente a galera se importa mais com política, por política. Evidente, né? Por que política? Porque política é um pouco mais fácil de você lidar e conversar, porque são as notícias diárias, né? Não estou falando da ciência política, né? Não estou falando de discussões igual nós tivemos aqui do Ortega y Gasset. Não, vamos notícias diárias, o que está acontecendo, pô, MBL, não sei o que, tal, etc. Tem outro elemento também das notícias, que é o fator da ansiedade, né? Ela gera muita ansiedade. Então você vai ter mais pessoas aderindo a esse tipo de leitura, né? É evidente que aqui eu não estou fazendo não estou culpando quem trabalha com isso, né? Até porque tem pessoas que comentam de política e tem pessoas que analisam, né? Que são uma coisa totalmente distinta, que é o trabalho que o BSM, por exemplo, faz, né? Então, voltando ao primeiro aspecto, por que um movimento de reação? Em primeiro lugar, se você analisa todas as vezes que aconteceu alguma coisa assim que, teve algum movimento de arte que abalou, vamos dizer assim, os conservadores, a sociedade brasileira, né? Sei lá, do homem nu lá, tocando a criança. Vou colocar arte entre aspas, né? Porque eu acho que talvez a discussão de arte não caiba aqui nesse podcast, né? Senão isso aí não... É também um assunto quase que infinito. Mas assim, tá lá, o cara faz um movimento artístico, X, não é? Querendo chocar a sociedade. E normalmente, o que você vê? Você vê uma reação, não é? Dos conservadores, não, tem que acabar com isso, não sei o quê, etc. Louvável, né? Tudo bem. Só que também tem um outro problema. Como a gente não se interessa muito por arte, como a gente não quer se aprofundar muito nesse aspecto, ou porque não dá valor, ou por causa de outros motivos, você não consegue ter artistas que trabalhem aquilo que o Wolff fala da beleza. Então a gente só fica na parte da reação. Não, que não sei o quê, que isso é um problema, etc. Né? E é aquilo que a gente fala, não adianta apenas destruir, você tem que substituir também. A gente viu isso claramente na filosofia com o professor Olavo. Né? Ele chegou lá, fez um livro que destruiu quarteirões, correto? E ele conseguiu um pequeno espaço ali dentro da área da filosofia e acabou abrindo várias e várias portas, não é? Então, esse eu acho que é um primeiro aspecto muito importante que eu vejo que o pessoal não é que ignora, mas também tem o seguinte ponto: a formação cultural, ou alguém que o pessoal fala queira fazer a guerra cultural, né? Lá você fala a guerra cultural, né? Que é feito entre intelectuais, né, das mais diversas áreas. E aí também a gente pode colocar as belas artes, quadro, poesia, literatura, etc. Ele demora muito tempo, não é? Até o sujeito dominar vamos dizer assim, as ferramentas da cultura, demanda muito tempo, muito mais tempo do que a gente fazer algum comentário ou outro no Facebook, levantar hashtags, né, contra uma atitude ruim do governo e por aí vai, né? Uhum. Então, isso é uma coisa muito interessante que o André acabou levantando, não é? Porque ainda, como disse Jesus Cristo lá, ele falando no Evangelho, né? Vocês têm que orar porque a seara é grande, só que os trabalhadores são poucos. E na cultura também é assim. Aqui a gente vê assim, né? A gente que fala mais sobre cultura, a gente vê que a seara é muito grande, não é? Só que o pessoal que está trabalhando com isso é pouquíssimo.
Não é? Então a gente fica sempre assim, né? Então, por exemplo, um livro como Gregory Wolfe, como o André disse, é muito difícil você ver, ainda mais escrito por um brasileiro. Não é até difícil você achar, né? Você viu, foi o Rodrigo Gurgel, né? Um cara consagrado. Um cara não, né? Opa. Um senhor consagrado que acabou trazendo pra gente, né? Mas essa é uma discussão também que de quando em quando eu levanto lá no podcast e a gente vê que falta bastante ainda. Né? Eu acho que em áreas como política, por exemplo, já tem pessoas no executivo, nós já temos deputados no legislativo. Eu acho que em questões de política, a gente está indo muito bem, por exemplo, com sites, etc. Talvez falta um jornal em papel ou um canal na TV aberta, mas no geral essas áreas estão muito avançadas, não é? Mas na cultura mesmo, assim, não é? Eu acho que a gente ainda está bem atrás, né? Bem atrás, né? Jogando aí pro Silvio Grimaldo comentar. Eita, o pessoal aqui de casa tá gritando, hein? É a família, pessoal. É a cultura brasileira, velho. É isso aí. Vai lá, Silvio. Podcasts em tempos de pandemia. Isso. Bom, essa relação entre cultura e conservadores, ela é extremamente delicada, como o Gregory Wolfe trata no livro, né, quando ele conta a experiência dele, né, na formação dele na universidade, depois a experiência dele como jornalista da National Review durante a eleição do Ronald Reagan, né, que é um pouco análoga à nossa, né, hoje. E por que ela é complicada e superficialmente parece não ser, né? Porque assim, você pega o que os conservadores leem, né, no Brasil. Bom, eles leem primeiro Olavo de Carvalho, né? Supondo que eles leem uns livros do Olavo de Carvalho, né? Aí depois eles leem todos aqueles autores que foram apresentados pelo próprio Olavo. Sou generoso. Não, tô falando com, né, o pessoal que escuta aqui no nosso podcast lê livros, né? Não, mas é verdade, a gente sabe que tem uma massa de conservadores que vive de rede social o dia inteiro. Mas não é disso que eu estou falando, estou falando de outra, uma camada mais profunda ali, né? E aí lê os livros, né, que aparecem lá, assim, na Olavosfera, né, que é Roger Scruton, né? Sei lá, o Roger Kimball, acho que o pessoal deve ler aí no Brasil, não sei se tem, aqui no Brasil, não sei se tem algum livro do Kimball traduzido, né? O Kimball é aquele editor da New Criterion. Um livro dele traduzido, viu, Silvio? Que é o Radicais da Universidade, será? Acho que é esse, né? Não, minto. Tem esse, tem outro. Vou procurar aqui, eu já falo. Esse Radicais da Universidade, aliás, é muito bom. E qual é o nome daquele outro escritor conservador que todo mundo gosta? O Russell Kirk, que aliás foi professor, né, do Gregory Wolfe. Outro livro do Kimball é o Experimentos contra a Realidade. Que esse é sobre arte moderna. É isso que inclusive dialoga com esse nosso de hoje aqui, né? E, enfim, todo mundo falando de cultura, né? Você pegar o Roger Scruton, embora ele tenha assim 37 livros com o mesmo título, né, que é Conservadorismo, né? O que é ser conservador, como ser conservador, por que sou conservador, né? Ele tem vários, assim, né? Você vê, a maior parte da produção dele, na verdade, é sobre cultura, e na minha opinião, os melhores livros dele são sobre cultura, né? Ele tem um livro que eu tenho uma edição em espanhol, eu não sei qual que é o título dele em inglês, nem sei se tem em português. Mas em espanhol ele chama... Como que é? Um Guia para a Cultura Moderna. Para idiotas, uma coisa assim, né? Um Guia da Cultura Moderna para idiotas. E... Vocês estão me ouvindo? Porque apareceu alguma coisa diferente aqui no meu... Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. No meu Craig? Tá. Então, assim, todo mundo está acostumado a falar, o conservador gosta de falar de cultura, né, de literatura, de arte, etc. Mas quando você olha mesmo assim, o que está acontecendo na prática, a gente não vê isso. Né?
o que se esperava que fosse acontecer, que era uma espécie de renascimento cultural brasileiro, esse negócio ainda não veio, né? Você tem um mercado editorial, né, e aí assumo aqui a nossa parcela de culpa, que publica muito sobre política, filosofia, etc., né? Ensaios teológicos lá na Eclésia, mas produz muito pouco livros de cultura mesmo, assim, né? Livros de literatura, livros de arte, etc., né? Então você não vê esse movimento, né? O que tem, e isso que eu acho legal, que o Gregory Wolfe chama atenção, é assim, a posição normalmente dos conservadores com relação à cultura é de que a cultura morreu, né? Como eles dizem assim, em algum momento entre 1300, né? Isso, No fim da exatamente. Idade Média ali, né? Depois de São Tomás de Aquino, né? Em algum momento entre 1300 e 1914, né? Por exemplo, para o Morgan deve ser em 1914. Onde tudo acabou. Morreu depois do livro de Jó. Acabou. Foi de Abraão a Jó, ou de Jó a Abraão, né? Que dizem, sei lá, quem veio primeiro. Morreu. E aí os conservadores eles tendem a tratar a cultura como, de fato, uma peça de museu. Então, eles querem conservar não um corpo vivo, mas uns quadros na parede. Isso. Né? E esse é o grande pecado. E quando a gente olha para o movimento conservador brasileiro hoje, ele é assim. Né? Ele é feito de muito ativismo e muito pouca contemplação, né? Tanto da verdade, da beleza e do bem. Né? E embora assim, as obras de arte elas existem, elas estão por aí, né? Mas há esse preconceito, esse desprezo da arte contemporânea, da arte moderna, né? Como uma arte degenerada, ou uma arte fragmentada, ou uma arte cínica, enfim, pode ter, ou feia, ou bizarra, pode ter as várias coisas as acusações que a gente possa fazer. E que de fato tem, né? Em boa parte ela é assim. Mas assim, há um desprezo pela modernidade total. Então, assim, tudo que foi feito, né, depois de 1914 não presta, ou depois de 1960, no nosso caso, ou depois de sei lá quando. Né? É como se a cultura tivesse morrido. E a gente tem uma espécie de gap. Deixa eu só... Tem uma pessoa, não vou citar nominalmente, porque seria deselegante, e essa frase é velha, mas é do meio conservador brasileiro, que uma certa vez disse: não leio nada com menos de 200 anos. Aí isso bateu na minha memória o tempo todo enquanto eu estava lendo o Wolff. Aí provavelmente o Wolff ia falar: bom, você leia quando você quiser, mas você vai perder T.S. Eliot, Chesterton, Flannery O'Connor, Walker Percy, Arvo Part. Ou seja, não, com 200 anos vai perder Dostoiévski, vai perder... Eu já vi pior. Vai perder tudo, né? Eu já vi um cara falando assim, não, eu só leio de Dante para trás. Falei, putz. Não, é a frase assim, ninguém é confiável depois de Virgílio. Tem um professor de Deus aí que ensina isso nos cursos dele. Mas é que você está falando, Silvio. Isso daí, desculpa te interromper, mas o que acontece no movimento conservador americano, você vê aqui. Então, os negros assim, os que gostam de cultura, os que querem preservar a cultura, acontece exatamente como aconteceu com o movimento conservador americano. O Gregory Wolfe explica, não, a cultura ocidental morreu, o ocidente morreu, vamos nos isolar e só ficar ali preservando as obras de Homero, a poesia latina, e acabou, porque, o ocidente já morreu, não tem salvação nenhuma. É exatamente isso que eu vi aqui, nesses 10 anos, por assim dizer, que eu conheci, entre aspas, o conservadorismo. Igual, não muda nada, até nós aqui da cultura, né, o pessoal que a gente conhece culturalmente, é assim, tem um desprezo total pela arte moderna. Não, pronto, já falei. Queria descarregar aqui. E é claro, assim, há coisas que são de fato desprezíveis, né, na arte moderna. Isso ninguém pode negar. Né? Há um uso político, né, da arte. No século XX, sobretudo, né, porque as coisas se complicam muito entre comunistas e reacionários, conservadores e liberais, etc.
né? E há um processo muito grande de politização da cultura em geral, né? Da literatura, das artes plásticas, do teatro, etc. Né? Do cinema. Mas, no meio de tudo isso, né, existe, assim, como o Wolff coloca, né, uma forma de dramatizar, né, as questões da modernidade com uma forma que você não tinha antes. Né? Não tem como você fazer, sei lá, uma peça clássica a respeito da modernidade, porque a forma tem muito a dizer. Né? A linguagem com que essa dramatização da nossa condição de homens modernos aparece, né? A forma manda muito. Que é, por exemplo, toda a análise que ele faz sobre a poesia do Eliot, né? No final das contas é isso. Então, assim, mas existem maneiras legítimas, né? Com que isso é dramatizado, que por mais que o sujeito seja lá um esquerdista louco, né? Ou um católico fundamentalista, né? Ou um ateu pirado, assim, a sensibilidade imaginativa do sujeito, né, ela pode se comunicar para todo mundo, entendeu? A imaginação do cara está acima da sua ideologia, né? visão ideológica. Para mim, o caso clássico, assim, são dois do Brasil, né? Completamente diferentes um do outro. Né? Que é o Graciliano Ramos, que era mais comunista que a peste, né? E que era incapaz de escrever um livro comunista. E o Otávio de Faria, que era um sujeito super católico, conservador, né? E também que era incapaz de fazer proselitismo religioso, né, nos seus romances. Né? E embora, assim, os livros do Otávio de Faria, as histórias se desenrolassem num mundo, né, visto segundo a luz do Evangelho, né, num mundo assim, teologicamente correto. Né? Isso não quer dizer que as histórias são boas e morais e os personagens são bons, né? Já tem um padre homossexual, isso lá em 1940, né? Que, aliás, é o herói, assim, de um dos volumes, né? É impossível você antipatizar com os problemas do cara, né? Mas é porque a arte é dessa maneira. Mas se você rejeita tudo isso, né, como arte degenerada, ou, enfim, sei lá o que for, então você perde, assim, o que de melhor esses 2 séculos entregaram para nós, né? Pelo menos do ponto de vista da literatura, né? Também que é o que eu mais me pego. Ó. E eu acho que o ponto central aí dessa primeira parte do livro que ele pega é justamente isso, assim, esse preconceito que os conservadores têm com a arte e com a cultura, né? Embora gostem de falar pelo nome dela o tempo todo. Né? Exato. Então, sim, todo mundo reconhece os gênios, né, de Homero, Cervantes, Shakespeare, né, Virgílio, a Bíblia, né? E, sei lá, até Dostoiévski, mas ninguém trata isso como uma espécie de fato, como um legado cultural. Né? O legado é o quê? Aquilo que tem um impacto sobre a nossa vida hoje. Né? E que é a fonte da nossa percepção da realidade, a nossa maneira de agir, da nossa sensibilidade, da nossa maneira de sentir as coisas, etc. Ela não é mais assim. Né? E o que ele critica, isso lá desde 1980 nos Estados Unidos, é que toda essa maneira de ser e de perceber e de estar no mundo, né, que a gente poderia ter aprendido com a variedade das formas de expressão artística, a gente tem substituído pela linguagem da política. Tem uma coisa aqui que o Gregory Wolff fala também nessa primeira parte, que até o Gurgel ele cita no prefácio, que é isso daqui que o Silvio falou um pouco sobre arte religiosa. Isso aqui, ó. Mas o Wolff insiste: precisamos de uma arte que recuse o pietismo, o desejo moralista de pregar para o público. Isso é muito interessante porque eu tô lendo o Wolff e e o Wolff é católico, não é? E eu tô lendo um outro autor, Hockmacher, né? Ele é protestante, um filósofo protestante, também das antigas,
Tem um livro aqui chamado, um livro dele muito bom, por sinal, chama Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Que ele também, ele e o Wolff, nesse aspecto da arte religiosa, eles entram em sintonia, não é? Porque o Wolff, tanto o Wolff quanto o Rockmacher, eles vão criticar a própria aquela coisa, né? É que no mundo cristão tudo tem que ser separado, né? Então vamos criar aqui um selo gospel, correto? Então, tudo que você consumir aqui do selo gospel, eu não sei qual seria a versão católica do selo gospel, se existe, né? Mas entre os crentes é assim, tudo que for gospel, você pode consumir porque é aprovado pelo próprio Cristo. Tem o selo cristão, né? Selo cristão de recomendação. É o ISO. É o ISO. É o ISO de virtude e pureza. Exatamente. Só que você vai ver, cara, muitas vezes são porcarias, né? Isso falando das coisas mais básicas, não é? Técnica. É igual o heavy metal cristão, né, cara? Puta bagulho Nossa, chato que é isso, fala a verdade. Né? Caramba. Quem consegue ouvir uma banda de metal gospel? Cara, é um pastiche mal feito, caricato. Até gospel já inventaram. Oi? Até funk gospel existe. Pois cara. Tem mesmo. Deixa o rock pro diabo, meu. Né? Eu acho que vocês podem emendar já nesse assunto aí, hein? Sobre essa questão da recusa da arte catequética que ele fala. Então, ele até fala aqui uma frase, ele fala, mas este negócio é um negócio do diabo. Em troca dessa segurança cristã, esses produtos têm abdicado do poder imaginativo, né? Então, ele vai realmente descer o porrete nesse tipo de arte catequética. Então, acho que vocês podem emendar, falar aí um pouco sobre, já que o Oliver começou. Podem falar. Vocês concordam mesmo, né? Eu super concordei, né? Tem até a feira lá. Eu estava vendo um programa no Danilo Gentili, né? Sei lá, 5 anos, naquele de noite. E tinha aquele quadro chamado... que eles iam para feiras, né? Levavam aquele humorista, esqueci o nome, o engraçadinho lá da... Ele é engraçado mesmo, o menino, o Murilo Couto. E ia para as feiras, né? Ele foi para uma feira lá, Erótica Fair. E tinha na feira erótica, né? Mostrando aqueles instrumentos, né? Aquelas girobas de 2 metros, né? Várias formas de prazer. E tinha lá um setor lá, né? Do erótica gospel, né? Para o sujeito aqui, não. Aqui é... Caramba! não, aqui é justamente, né? Para o cristão ter um prazer garantido, né? Assim. Né? Mas assim, então, é aquela coisa, né? Você só tem o selo, né, mas às vezes não garante que isso é de qualidade. É interessante porque esses dois autores, né, tanto o Gregory Wolff quanto o Rockmacher, os dois dos Estados Unidos, um católico e o outro protestante, eles entram em sintonia nesse sentido, que a arte, ela não deve ser, vamos dizer assim, usada necessariamente, né, para fazer catequese. Aí vem a seguinte pergunta: pô, mas antigamente, né, que nem um quadro do Rubens, tem um quadro da Madonna, né, que é a Nossa Senhora, né, tem um quadro do São Livino, né, o quadro dos mártires. Alguém pode questionar isso, né? Pô, isso não pode fazer? Não, eles não estão dizendo isso. Ele tem que, quando você for fazer um quadro, você tem que pensar nos conceitos da beleza, da verdade, da bondade. Por quê? Se o conteúdo, se o princípio for esse, não importa o que você vai pintar, escrever ou filosofar, você vai passar uma verdade divina, querendo ou não. Pode ser das formas mais inusitadas, não é? Mas quando você tem esses elementos ali dentro, ele vai passar e o cara vai olhar para aquilo e vai ver, nossa, essa beleza realmente pode representar um pouco da própria beleza divina, não é? Eu acho que é esse sentido que o pessoal está falando, não é assim que você não pode fazer, né? Ele está falando, eles estão reclamando desse sentido, do arte gospel. Vamos fazer qualquer coisa aqui, mas vamos colocar o selo cristão e, vamos deixar a galera consumir, porque é um mercado, não é? É evidente que nem tudo que é gospel é ruim, não é? Mas assim,
esse é o ponto que eles estão falando aí, cara. É só você fazer um negócio com beleza, verdade. Vontade aqui, vai refletir, não é? Tanto é que o livro é dividido basicamente em 2 partes, né? A primeira parte é uma parte teorética, né, dele mostrando as bases da arte, da beleza, reclamando com os conservadores, parari, parará. E a segunda parte ele mostra uma série de exemplos de livros. Ele mostra exemplo de um livro comunista, né, um cara comunistaço, como ele consegue superar a própria ideologia materialista dele e alcançar esse senso de verdade, beleza e bondade, e entre outros, não é? Pode falar alguém aí, já terminei. André, quer falar aí? Esse daí que o Luciano está colocando, isso é tão sério, né? Assim, quero enfatizar esse último ponto. No capítulo, aquela coisa, né? Quando precisa de muita propaganda, quando a arte vem com propaganda junto, não é arte, é ideologia, né? E aí já o negócio já não cumpre o papel que tem que cumprir. No capítulo 4 do livro, o Wolff ele cita o Robert Bolt, que é autor do A Man for All Seasons, né, que em português virou O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Ele, né, exalta essa obra, exalta essa produção artística, literária, destaca exatamente isso que o Luciano está falando. O Bolt era ateu, eu até fui pesquisar isso, e nas referências que eu achei, eu vi que ele era ateu, enfim, não era religioso. Olha só que interessante. A arte que é gospel, ou pelo menos, claro, não aqui jogando tudo no mesmo balaio e falando que tudo é igualmente ruim, não é isso que a gente está falando. Mas assim, quando o negócio é produzido para isso, é produzido com esse propósito, muitas vezes não fica bom e vira nicho, e aí o que surge para a aparência de uma função catequética não catequiza ninguém, porque aquilo ali vai ser consumido internamente. E quando você tem uma obra de arte ou literária, uma obra de arte no geral aqui, uma obra literária, escrita por alguém que sequer compartilha aquela metafísica, mas o sujeito domina, vamos falar assim, domina a técnica artística boa, verdadeira, e por consequência vai produzir uma obra dotada de beleza, acaba sendo mais catequético que o negócio gospel, ou carismático, sei lá, né? Tentar pegar um exemplo aí dentro do catolicismo, né? E isso eu acho que... Ou então ele cita esse Robert Bolt, ele cita o Geoffrey Hill, que é um poeta bastante importante para ele também, que esse poeta se definia como um auto-excomungado. Quando você analisa a sua obra, você vê que tem ali uma mensagem que talvez... E o próprio Wolff fala que ele retorna e chega à Igreja Católica por meio de obras de arte, né? Muitas vezes obras de arte que sequer foram, né, não são todas, evidentemente, mas algumas, incluindo essas, eram por religiosos carolas, assim, né? Nossa, ali seguidores fiéis e etc, etc. Então, assim, a coisa é tão legal, assim, na falta de um adjetivo melhor, ela funciona até além da vontade do artista, né? O artista provavelmente não tinha esse objetivo, né? Um ateu, será que tem o objetivo de levar alguém de volta para o caminho da igreja? Muito provavelmente, com certeza não, né? Mas acontece, porque a arte, quando tem propaganda, já é outra coisa, já não é... Ou é arte ruim, ou sequer é arte. Fiz aqui uma anotação, né? A arte boa, bela e verdadeira, ela vai ser catequética involuntariamente, justamente porque ela não se propôs a ser assim. Isso que ela vai, mas ela pode ou vai acabar cumprindo essa função. Mas o objetivo, o telos dessa produção artística não era esse. Vai fazer isso porque é boa e porque é bela, e não porque foi uma vontade previamente estabelecida, mesmo quando o artista não é cristão, né? Antes de passar a bola, eu queria só rapidamente voltar na questão do preconceito dos conservadores com a arte moderna. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei muito daqueles vídeos aquele vídeo clássico Paul Joseph Watson, né, que fala um monte de palavrão, fala a arte moderna é lixo, é merda, não sei o quê. E veja, aquilo não está errado, porque os exemplos que ele está mostrando ali são verdadeiros, ele não inventou aquilo ali. O problema, eu acho que o Gregory Wolff, vendo isso, ele diria, não, tudo bem, tudo isso é verdade, mas
o que a gente vai fazer com isso? A gente vai abandonar o terreno. Aí a gente pode pegar aquela metáfora da política de que não existe vácuo de poder. Então, nesse sentido, também não existe vácuo cultural. Os conservadores fazem o diagnóstico, né? Eles detectam o problema. Tem um problema com a arte moderna, em geral, digamos. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o que é bom, a gente vai produzir. Se não tem nada bom para buscar, a gente vai fazer o que é bom? Não, a gente vai tirar o time de campo. Bom, se tirar o time de campo, alguém vai colocar o time em campo. Mais ou menos como na política não existe vácuo de poder. O poder vai ser preenchido. Quem que vai preencher? A concorrência, né? Aqueles que vão fazer mais arte ruim, vão piorar o que é inimaginavelmente ruim já, né? Então, beleza, o diagnóstico não é exatamente dizer que o diagnóstico está errado, mas é um diagnóstico, digamos que incompleto, né? Então, o vídeo a Prager University recentemente fez um vídeo nessa mesma toada também, que te leva a concluir que, putz, todas as produções artísticas, principalmente ali no caso de artes plásticas, né? Mas é tudo ruim, é tudo porcaria, sem sentido, não presta para nada. Bom, beleza. Aí o ponto seria o quê? Diante disso, não tomar a postura reacionária, né? Aí, o que seria o quê? E aí, num reacionário, num sentido bem ruim aqui. E é aquilo que eu falei, você voltar para cinzas, ficar adorando as cinzas. Não. Você tem que ver onde que tem uma fagulha, se não tem chama, onde que tem uma fagulha, e transformar aquilo numa brasa incandescente. Do contrário, o problema nunca vai se resolver. E também não vai se resolver se você só ficar pensando em política e falando de política, como a gente disse no podcast passado, a obra do Ortega y Gasset, né? Então a solução não está nem em adorar a cinza e nem tirar o time de campo e escalar o time no campo da política. Eu observo esse ponto aí com essa reflexão ainda sobre a rejeição conservadora da cultura moderna. Antes do Silvio falar, deixa eu falar aqui, Silvio, porque você vai falar bastante. Vai, tranquilo. Não, Silvio é a voz, né? A voz do conservadorismo brasileiro. Eu lembrei, né? A gente que já é de igreja há um tempo, a gente já conhece algumas coisas, né? A gente tá falando esse negócio de mundo gospel, não sei o que, carismático e tal. Sim. E você sabe que essa coisa também, por exemplo, na arte, a gente percebe que, além de, como o próprio Gregory Wolfe, o pessoal querer formar um gueto, correto? De você apenas consumir produtos artísticos que têm o selo cristão de qualidade, nem tudo que está nesse selo cristão é abarcado. Como assim? Vou explicar melhor. Então, por exemplo, você vê que a cultura brasileira dá muito valor para o diploma, né? Principalmente de algumas áreas, direito, engenharia e medicina e tal, né? Uhum. Aí acontece, todas as outras áreas, principalmente de humanas, né, que já está esculhambado hoje em dia, né? Porque a gente só vê jovem maconheiro, não sei o quê. Então, a galera, a tia do Zap, olha, você vai ser maconheiro? Normal, né? Mas isso também, eu acho que isso afetou um pouco a igreja, no sentido que esse elemento da cultura brasileira, não é? Não foi impedido de certa maneira, né? Porque às vezes você chega, sei lá, numa igreja católica, né? Cheio das grandes artes, né? Aí o cara fala assim, não, meu sonho é ser um artista, né? Eu quero fazer quadros de arte. Pô, por que você não faz outra coisa, meu filho? Então, é verdade, você vê que até entre os cristãos, não é? O tipo de arte que vai ser valorizada, calma aí, depende. Depende. Uhum. Filosofia, não sei. Arte, assim, quadro, artes plásticas, filosofia é legal, né? Dá pra você vai usar para ser sacerdote, né? Interessante. Você vai tocar uma musiquinha, vai tocar uma bateria na igreja, pô, legal, maneiro. Mas deixa com os outros, viu? Você é um poeta. Cara, você tá. Ninguém vai dar muito valor. Então você vê que até assim, você pega assim, a igreja católica e as igrejas protestantes mais clássicas, né? Que dão um pouco mais de valor à arte, como os luteranos, entre outros. Até hoje, a galera não dá muito valor mesmo. Né? Até isso, vamos dizer assim. Até no selo de cristão de qualidade, algumas áreas estão excluídas, entendeu? Mas eu queria comentar, pode falar, Silvio. Não, é verdade o que você está falando. Assim, a arte é desprezada em vários âmbitos, né? Não só no consumo, como também na parte da criação, né?
Então, esse negócio da arte religiosa, né, dela ser ou não ser um instrumento que carrega, né, o evangelho, eu acho que ela é normalmente encarada do modo errado. Né? Quer dizer, assim, a discussão é se a arte deve ou não deve fazer proselitismo religioso. Né? No final das contas, que ele está falando do gospel e tal. Né? Só que qual é o problema? A arte, ela nunca é, pelo menos aquilo que a gente reconhece como grande obra de arte, etc., uma simples catequese, como vocês estão dizendo, mas no sentido assim, uma instrução sobre o que deve ser feito. Né? A arte, ela não é normativa. E eu acho que é isso que o Gregory Wolfe está querendo dizer. Assim, a arte, ela é uma expressão daquilo que é, tal como é, da realidade, tal como é sentida e experimentada pelo artista. Né? Sim. Então, e o artista, ele fala para os seus iguais, porque a arte, ela tenta buscar e criar essa ponte, né, entre os homens, entre as subjetividades. Né? E eu acho até que nesse aspecto que a arte tem muito de religiosa, né? Que ela tenta, vamos assim, romper essa barreira entre os homens e criar um senso de comunidade, né? Transformar aquela experiência comunicável, né? De certo modo, para várias pessoas. Então, a arte, o que eu acho? Que ela expressa, né? Ela deveria expressar mesmo a arte religiosa, né? Aquilo que se passa, né? Assim, aquilo que é o ser, e não o dever ser, né? Não ser uma norma, uma regra. Né? E o problema que vocês estavam falando da arte gospel e tal, é que normalmente ele é um discurso moralista, né? Ritmado, né? Com musiquinha, com, sei lá, com cores bonitas, né? Tipo as novelas da Record. É um discurso moralista, né? Que usa uma alegoria, né? Uns personagens, tal, conta uma historinha, mas na verdade está passando uma moral, né? A moral no sentido assim de que, ó, é preciso que as pessoas ajam dessa maneira, né? Quando a arte religiosa, na verdade, quando estavam falando, né, das grandes artes visuais, né, dos quadros, né, das pinturas religiosas, elas não passam isso, né, um dever ser. Por exemplo, quando, né, você vê lá o teto da Capela Sistina, né, ninguém acha que aquilo ali é uma apologia, né, do pessoal da academia, porque todo mundo é marombado, né, de Deus, Adão, Eva, todo mundo é fitness, né? Os quadros. É verdade. Né? Mas por quê? Ele está tentando traduzir, né, assim, a perfeição da criação humana, né, aos olhos de Deus, né, com o corpo perfeito, tudo perfeito. Né? Por quê? Porque é um negócio que foi feito por Deus, não tinha como ser diferente. Né? Então, assim, aquilo, assim, na verdade, ele é fruto de uma experiência religiosa, né? Não é uma apologia, né? No sentido, assim, de que é preciso que as coisas sejam dessa maneira. Né? E com a literatura, isso me parece que é muito mais fácil de pegar, por quê? Né? Os grandes escritores, né, mesmo que eles não sejam assim, homens religiosos, né, quando eles assim, escrevem algo que a gente acha belo, né, uma história que a gente entende como bela, bom, tem aí primeiro uma questão teológica, né? Assim, toda beleza, não importa quem a criou, ela descende de Deus. Né? A própria beleza do diabo com a qual ele nos seduz, ela vem de Deus, porque foi Deus que o criou, né, como um anjo bonitão. Né? Ela não foi produzida pelo próprio diabo. Né? Então, assim, toda beleza, isso é o que a igreja chama da via pulcríssima, né? O caminho da beleza da salvação, para a salvação. Né? Então, assim, a beleza, onde quer que ela esteja, ela é um dos atributos da divindade. Não importa se foi um ateu que escreveu, se foi um comunista que fez, se foi uma tribo de índios lá da Nova Zelândia. Onde está a beleza, ela é um testemunho da criação divina. Sim.
E assim como a verdade, assim como o bem. Né? Então, o Greg Rolfe até fala em algum momento, ele fala assim que a beleza ela arrasta as suas irmãs, né? A verdade e o bem junto com ela. Né? Então, o que parece a obra de arte, quando ela é grandiosa, né? E quando ela toca o coração humano, mostrando, né? Na verdade, aquele efeito típico da literatura, né? Que, porra, esse cara aí que a gente está lendo, né? Esse herói, esse personagem, poderia ser eu, e eu poderia estar nessa condição. Né? E isso que acontece com ele, é possível que aconteça comigo, esses dramas, esse sofrimento todo, essas dúvidas, esses percalços ao longo da jornada, etc. Então, o que me parece, isso é belo não porque ele tem uma mensagem ideológica, né? Um discurso moralizante em cima dos leitores, ou através dos personagens, né? Mas porque o autor ele capta um aspecto da realidade, né? E da sua situação, e ele consegue dramatizar aquilo de tal modo, né, que ele torna uma experiência comunicável para todos os seres humanos. Né? Então, assim, ele cumpre essa função de, vamos dizer assim, de pontífice, né? De criar essa ponte entre as pessoas. Né? E quando a gente reconhece isso, né, que bom, aquela situação ela poderia ser, né, possível para mim, né? Eu poderia estar numa situação como aquela, né, que eu li nessa história, etc., que me comoveu, né? Ali que eu reconheço a beleza. E ali não importa se o sujeito ele é religioso ou não, se ele é ateu, se ele é comunista, se ele é conservador. Ali ele pegou um aspecto da beleza divina e ele conseguiu traduzir aquilo. Né? E veja, a beleza ela não é só assim aquela beleza estética, visual, né, da harmonia, das formas, da composição, etc. Né? Ela tem um aspecto dramático que você pode ter até o grotesco dentro, né? Como boa parte da literatura picaresca, como muita coisa né, das artes visuais. Você tem coisas que são visualmente feias, mas de alguma maneira a gente reconhece aquilo como belo, porque ela representa, né, aspectos da vida humana que realmente não são bonitos. Tá? Só para dar um exemplo, a própria descrição do inferno, né, na Comédia de Dante. Ele está descrevendo de uma maneira bela o inferno. Exatamente. Não, é ótimo, porque assim, é uma sucessão de imagens grotescas. Uhum. Tá? Você pegar o Gargantua e o Pantagruel, é uma história grotesca do começo ao fim. Né? E... Bom, isso é mais difícil, porque uma série de gente condenou o livro como imoral, etc. Né? Mas assim, esse é o ponto. Assim, a imoralidade, né, que aparece muito na arte moderna, né, ela faz parte da nossa natureza. Ela faz parte da existência. Né? Talvez não da natureza, mas ela faz parte da existência humana. Né? Quer dizer, a religião existe justamente para nos tirar da imoralidade. Né? Ou não para nos tirar da imoralidade, enfim, mas talvez para aliviar as consequências, né, da imoralidade da nossa vida. Né? E agora a arte que ignora isso, né? Ou pior, a arte que faz apologia da imoralidade, né? Que seria o outro polo, né, dessa discussão. Né? Ele é um discurso moralista como qualquer outro. Né? E aí que eu acho que o Gregory Wolfe entra na discussão com isso, assim, bom, isso tem esses aspectos libertadores que a arte tem, né? E libertador o quê? Na verdade, assim, o que ele diz assim, que a arte, porque ela se renova nas formas, né, e a arte, porque a gente precisa da arte moderna, que ela é uma forma renovada, é que ela nos coloca sobre coloca o mundo para nós sobre outro ponto de vista, nos faz ver a realidade de maneira diferente do que a gente via antes, né? Abre perspectivas, né? E por exemplo, quando ele fala dos poemas do Eliot, né, que ele fala, bom, tem um problema que de fato assim, é uma arte toda fragmentada, há poemas enormes, longuíssimos do Eliot, que são uma coleção de mosaicos, né, de pequenas descrições no final das contas, assim, às vezes até confusos,
né? Mas que não é que esses fragmentos, quando elencados, nos fazem ver as coisas de maneira fragmentada, mas eles nos mostram que a experiência da modernidade é fragmentada, né? Porque a gente já não tem mais uma grande religião que dá unidade à experiência de todo mundo, né? E para todos os aspectos da vida. A religião ela já não é mais o discurso público comum, né? Então, assim, a obra de arte moderna não pode ter esse pressuposto, né? Então, assim, não adianta alguém, sei lá, esculpir a Pietà hoje, né? Tudo bem, tu vai achar assim, é bonito, né? Igual eu tenho uma Pietà aqui em cima da minha mesa aqui, né? De resina, né? Que eu comprei em algum camelódromo lá em Roma. Né? Você olha assim, ela é bonita, tal, né? É igualzinha a original, né? Mas ela não tem mais o mesmo impacto pro homem moderno que ela tinha pro homem da Renascença. Bom, falei muita coisa. Não, eu tenho que falar umas coisinhas aí. Você sabe que quando eu li esse livro do Gregory Wolfe, e eu pensei nessas questões também, né? Você tá falando assim da arte antiga, tal. Eu falei, cara, a gente precisa entender que nós somos filhos da modernidade também. Não é porque, como ele diz no próprio livro, não é porque a galera usa os esquerdistas, os progressistas e tantos outros abusam da arte moderna, significa que a arte seja ruim, de fato, como a maioria vê, né? Aí quando eu li esse livro, sabe a ideia que eu tive na hora? Eu falei, cara, eu vou chamar um Romanini para ele fazer as capas do podcast. Sabe por quê? Eu falei assim, Romanini, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, né, os quadros de artes clássicos e você vai colocar uma camada Vaporwave. Eu vou pegar aquele negócio moderno e novo. Não, eu tive essa ideia quando eu li o... Olha só. Não, é verdade, quando eu li o Gregory Wolfe. Porque essa estética, né, meio japonesa, década de 80, meio eletrônica, e ao mesmo tempo dá uma misturada. Evidente, né, que aqui eu não tô com nenhuma pretensão de criar um novo estilo artístico, não é? Mas para você conversar com as pessoas e elas entenderem a profundidade daquilo, né? E uma coisa que eu queria falar, que o Silvio tava... Mas sabe, o Oliver, as pessoas acham que eu exagero, né? Assim, que é só assim, uma tiradinha, assim. Quando eu falo, cara, eu acho assim que de fato que o Romanini é um dos caras mais talentosos que existem hoje, assim, na parte de artes gráficas, né? Que é uma coisa que a gente tá acostumado, assim, né? O cara não é um pintor, né? Ele senta lá no Photoshop e faz uns memes, né? Mas, cara, por quê? Aquilo, de fato, traduz um pouco, né? Essa experiência, ele traduz de uma maneira visual a experiência mental de ser brasileiro, né, nesse mundo confuso que a gente entrou depois de 2018, né? E que assim, que é mais ou menos essa discussão que a gente tá, assim, todo mundo defendendo a alta cultura, né, esses valores e tal, mas essa coisa entra na nossa vida como entra lá nas imagens do Romanini, entendeu? De uma maneira meio zoada, recortada, tirada de contexto, misturada com rock do diabo, né, com anime, com mangá, é uma maçaroca, mais ou menos como brasileirinhos também, né? Brasileirinho também, né? Que é tudo muito confuso, mas de certa maneira representa, né, assim, certas angústias e ansiedades típicas da nossa geração, cara. Né? Quer dizer, então assim, aquelas coisas, né, aquela coisa grotesca que é, por exemplo, brasileirinhos, né? Porra, que é um palhaço, um cara vestido de gato, né? E aí eles estão discutindo, tem um vídeo lá que eles estão discutindo esses problemas relacionados à arte, né? Eles estão discutindo aquele cara do site lá do Charges. E eu não lembro qual que era o nome do vídeo. Então, assim, aquela experiência está vendo uma coisa grotesca, cheia de música misturada com cena de filme pop, assim, né? Com coisas de novela, etc. Cara, isso é, assim, a nossa experiência. Ela é toda muito confusa e maçarocada. E assim, a gente compreende o valor, né,
da cultura, da cultura clássica, da literatura, da arte, etc. Mas a gente vive no lixão. No final das contas, é isso que eles estão mostrando, né? E a gente nunca vai ser disso. Essa é a nossa experiência da nossa geração. Talvez os nossos filhos tenham outra vida, né? Mas a nossa é essa, né? Nós nunca vamos ser homens da renascença, né? Sim. Mas desculpa, eu te interrompi aí, cara. Não, você fez um complemento maravilhoso, né? Eu queria fazer um comentário, mas eu não sei se você vai falar, você tá nos tópicos depois, ô Stephanie, sobre arte de direita, não é? Não sei se eu comento agora, não sei se eu comento depois. Vai, comenta agora, cara. Existe, por exemplo, também uma coisa que a gente tá falando sobre tudo isso, tanto sobre a arte de selo cristão, né? E quando a gente vai conversar sobre essas coisas, artes, né, você tem um princípio não, né, uma seguinte ideia. A galera pensa o seguinte, tá, não, peraí, você tem a esquerda política, logo você tem que ter a direita, né, a direita vai fazer aquilo, tem as suas pautas no jogo político, na guerra ideológica, e você vai ter a esquerda lá. Quando nós estamos falando de arte, o sujeito, ele transfere todas essas ideias também para lá. Então, por exemplo, se a esquerda está usando a arte como panfletagem política, correto? Então, o sujeito do nosso lado, por assim dizer, ele vai pensar em duas alternativas. Ou a arte não presta, ou no geral nós temos que fazer uma arte de direita. Mas eu sempre pergunto, mas o que é arte de direita? Fazer um busto do Bolsonaro? Eu não sei. Eu não sei. Hoje se entende por isso, né? Ai. Não, fazer o Bolsonaro com aquele óculos lá do Turn Down for What? Fazer poemas, qual que é o nome lá do aquele cara da ditadura lá que o Bolsonaro elogia. Ustra. Fazer poemas ao Ustra. Eu não sei o que é. Então, existe essa confusão também. No geral, não é? Então, assim, já que a esquerda... Em geral, a arte da direita é a fuga para o passado mesmo, né? Buscar os autores que supostamente estavam acima da treta esquerda-direita. Então, mas Shakespeare. O que eu tô percebendo isso daí, mas o que eu percebo no geral, no que eu vou observando, é que a ideia que o sujeito tem é o seguinte, não, peraí, já que a gente tem a esquerda faz panfletagem política, logo, portanto, nós também temos que fazer nossa panfletagem, sendo que a ideia, que nem vocês estavam falando, é simplesmente você entender os grandes autores do passado e tentar adequá-los para a era que nós vivemos. Porque, de fato, não dá para você fazer um teatro grego como o pessoal fazia antigamente. Óbvio que dá para fazer, né? Com coro, falando... Oliver, mas você está falando do ponto de vista do leitor ou do criador artístico, do artista? Não, tô falando do ponto de vista do ativista político. Ah, tá. Né? Quando fala desses assuntos, assim, né? Então, é aquilo que o próprio Gregory Wolfe e o Silvio Grimaldo citaram, né? Então, você vai ter o T.S. Eliot, né? Como é que você faz para você pegar todo esse legado e conversar com um homem do nosso tempo? Não é? Eu acho que essa é uma das coisas também muito difícil, porque o pessoal não tem muito exemplo de arte brasileira feita por autores conservadores, não é? É muito difícil, já, porque aquilo que nós conversamos a princípio, né? No geral, aquilo que o Olavo sempre fala, né? Nós fomos um movimento precoce. Né? O pessoal ainda que está lidando com a arte, com essas coisas, ainda estão se informando. Né? Agora teve um menino que lançou um livro também, né? Tem o Yuri Vieira também. O Yuri Vieira lançou algumas coisas. O outro rapaz que trabalha no Brasil, o BSM, Fábio Gonçalves também, né? Lançou um livro de literatura recentemente. Né? Mas, por exemplo, às vezes tem, mas não chega até a gente, por exemplo, na questão do quadro de artes, entre outras áreas. Então, ainda é um movimento que está tentando, está se criando ainda, não é? Ô, Luciano, nas artes plásticas, e aí pegando o gancho do seu e do Silvio,
Não dá para a gente ter mais a Pietà, não dá para a gente ter mais a criação do homem, a criação de Adão, né? Sabe o que tem? Tem, assim, seria, entre aspas, essa criação conservadora, o Rodrigo Hilde Honda, que é um cara que ele faz, principalmente, eu não sei se aquilo se estende muito ao Brasil, mas pelo menos em termos de São, procurem no Facebook ou no Instagram depois, é um artista brasileiro, e ele pinta cenas, cenas típicas, cenas assim, sabe, uma casa de pobre em São Paulo. Tá lá um pão na chapa. Porque assim, é isso, né? Isso, essa é a realidade que tem agora para ser retratada de alguma maneira, ainda que seja lida, né? Enfim, com elementos artísticos, imaginativos e tal, né? Imaginação é um negócio muito importante. O Gregory Wolfe, né? Ele fala no livro isso. Mas ainda pegando esse gancho, né? Então, assim, esse é um artista plástico brasileiro que está retratando as cenas do Brasil profundo, digamos. Eu sei que esse conceito de Brasil profundo não se refere a São Paulo, mas seria ele pinta a São Paulo profunda, né, num certo sentido. Mas assim, mas se você olhar, mas por exemplo, aquilo ali não é a nobreza da criação de Deus criando o homem, não tem, mas pô, também não tem, não tem muito cabimento pintar isso agora, né, nesse momento. Então, mas assim, é a mensagem do Gregory Wolfe, presta atenção, tem alguma coisa. E a gente precisa apurar o olho, esquecer um pouco política, etc, e olhar. Se você olhar, você vai encontrar. Mas olha só, a descrição que ele faz num dos capítulos sobre o Fred Folsom, não sei se vocês já viram os quadros dele, principalmente aquele que ele comenta, que é o... caramba, é o nome de um bar de strip, como é o nome? Chama Last Call. O Last Call. Aliás, tem um documentário sobre ele no YouTube, assim, que vale realmente a pena ver. E, cara, você olha aquilo, é uma confusão visual, né? Quer dizer, várias regras aí da arte, né, da pintura foram quebradas para fazer esse quadro, né? Inclusive, ele parece muito mais um desenho animado, assim, do que um quadro, propriamente dito, né, como a gente está acostumado a ver, né? E assim, para quem para quem tá ouvindo, vocês procuram, chama Fred Folsom, e o quadro chama Last Call. É um painel enorme, assim, levou 4 anos para pintar, e é uma cena dentro de um bar de strip que deve ter, sim, umas 100 pessoas amontoadas lá dentro. E ele colocou praticamente todo mundo que ele conhecia do bairro onde ele morava, em Silver Spring, em Maryland, que é uma cidadezinha lá de Washington. E no centro tem uma mulher pelada, né, uma stripper, fazendo um strip no palco, no centro do quadro, que é praticamente uma cópia da Vênus de Milo, só que ela tem bracinhos, né? Ela tá segurando uma roupa. Olha. E inclusive tem ele, né? Tem um autorretrato dele no quadro no meio, entre os clientes, e aí cada parte do quadro ali tem uma história, né? E uma das agonias, né, da modernidade. E esse cara é católico, né? E todos os quadros dele, né, não só esse, todos os quadros dele tem essa pegada, assim, né, de pintar os sofredores e os excluídos, né, os humilhados e excluídos, né? Então sempre assim, é dentro do bar de strip, são as prostitutas, são os moradores de rua e tal. Essa é a pegada do cara, né? Você tá falando de Vênus de Milo aí? Lembrei que mês passado eu tava dando um podcast, não, uma live, na verdade, no YouTube, sobre a arte no período... Qual que era o período mesmo? Ali mais ou menos Renascença, quase chegando... mais ou menos entre a Idade Média e o Iluminismo. E tinha um quadro lá do Tiziano, né? A Vênus e a Música.
Enfim, mulher nua, não é? Mostrando os peitinhos, né? Porque... peitinhos não, né? Fazendo um nudes. Até porque isso é muito interessante. A ideia de quando eles desenhavam as mulheres nuas ali, é porque uma mulher vestida era uma mulher normal, uma mulher nua era uma deusa, era uma divindade, né? Para você ver como o pessoal elevava a figura feminina na época, né? E o quadro, ele contém nudez, mas não contém pornografia, que a gente fala, né? Ninguém vai olhar aquilo e, né, pensar em um monte de coisas, né? Rapaz, o YouTube derrubou minha live. YouTube Você tá brincando? derrubou, cara. Derrubou, falou que não, é nudez e tal. A da sereia? Não, a sereia não. Não, o que foi? A sereia é um vídeo, né? Não, a sereia é um vídeo de humor. Ah, tá. Foi outro, entendi. Exatamente. E a sereia tava de sutiã até, inclusive. Isso. Mas lá não, o YouTube derrubou e tal. Eu falei, cara, não é possível. Esses quadros estão, sei lá, na 5ª série de ensino fundamental. Aí eu mandei, né? Os caras derrubaram, falou que não pode, não sei o quê, aí podia contestar, mandei a mensagem. Tipo, pô, não, peraí, esse quadro aqui é um quadro clássico, certo? Feito no século XIV. E tem qualquer livro. Tive que escrever, tem qualquer livro de ensino fundamental. Sim, sim. Aí os caras mandaram uma mensagem, liberaram e mandaram uma mensagem. A mensagem era assim: depois de uma análise detalhada, percebemos que realmente deu um problema aí e tal, né? E até procurei lá nas regras do YouTube, falando, pode nudez, desde que não seja conteúdo explicitamente pornográfico, tal. Então eu falei, então o problema não é nudez, no geral, bicho. Então, caiu por causa de um quadro desse daí. E eu tô falando isso, mas na verdade eu ia falar uma outra coisa, que o senhor tava comentando. Eu tô tendo uma boa experiência, eu sempre faço um podcast por mês, só de quadros de arte, né? Começando lá da Idade Média, a gente tá chegando até o princípio dos tempos, mas vai demorar ainda, vai demorar. E sabe, o grande problema, e até o meu problema mesmo, que eu tive que, estudar isso depois de velho. Na escola, a gente não aprende nada. Eu sei, todos vocês sabem disso. Mas na questão da arte, ainda você pode ter alguma coisa de matemática, né? Malemar um português ali razoável. Mas para arte, cara, eu mesmo fiz escola pública. Não sei o pessoal aí que fez escola particular, mas todo mundo conhecia que fez escola pública. O professor passava um papel em branco. Pinta aí. Pinta aí qualquer coisa aí. Então, esse é um grande problema, porque nós, conservadores, ou o pessoal que está entrando na política agora, veio do outro lado, etc., a massa da população, todos nós não aprendemos a admirar isso, aprendemos totalmente errado, ou aprendemos na escola com total desprezo. Então, evidente que a gente tem um trabalho quadruplicado, não é? Para fazer o sujeito se interessar por isso, porque nós ficamos o quê? 20 anos na escola, em vez de você aprender o significado, né, de um quadro, não, era assim, não, pinta aí. E hoje um dos livros que vende bastante é aquele livro de pintar para adulto, não é? Para você relembrar quando era ignorante na escola. É impressionante. Então, a nossa própria formação afeta em vários fatores isso daí. A gente não tem muito contato, né, com a arte. Essa é a verdade, assim. Porque você pensa, as cidades brasileiras em geral, tirando São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades do Nordeste, elas são muito novas, né? Elas são muito funcionais, elas são cidades planejadas, assim. A arquitetura, não é que ela é feia, ela não é nada, né? Ela é feita só para as pessoas entrarem ali, comprarem alguma coisa e sair. Não são... Não, o elemento beleza e tal dificilmente entra na conta, né? E as cidades que ainda têm algum resquício disso foram destruídas, né? Como por exemplo o centro de São Paulo. Sim, né? sim. E foram destruídas pela feiura, pelo grotesco, né?
Então, assim, a gente não tem esse contato mesmo com assim, a beleza cotidiana, né? E isso é muito difícil. Então, porque aí, assim, o estudo da arte que você fala assim, na escola a gente não aprende e tal, mas mesmo que aprendesse, ela vira uma coisa escolar, entendeu? Uhum. Assim, você vê o contato, o quadro onde? No slide lá que a professora passa. Assim, é um negócio muito antigo, muito vago, né? Uhum. E ela não traz, assim, aquela satisfação de expressão da subjetividade do garoto de hoje, entendeu? Sim. Né? Porque você vê a Vênus de Milo, porra, você tem que dar uma aula de 1 hora pro cara pra ele entender o que é Vênus de Milo, por que tem todos aqueles elementos, e ele ainda vai falar assim, legal, né, mas, tipo, não é o mangá, entendeu? Que fala muito mais pro cara do que aquilo. Eu não tô falando que o mangá é melhor, tá? Não quero chocar as pessoas, tá? Mas eu quero dizer assim, a linguagem, e não é só a linguagem, os temas, né? A temática onde isso se desenvolve está muito longe, né? Então, como a gente não tem assim, a experiência da beleza na vida real, sempre dentro de um ambiente controlado, que é o ambiente escolar, isso que ainda tem, né? Ou no ambiente de estudo, né? Igual eu vou sentar aqui, eu pego lá o meu livro do Gombrich e vou ler e eu ver um monte de imagem bonita. E aí eu vou entender. Mas é um ambiente controlado. Então essas assim, obras de arte, elas não estão ao meu redor. Tá? Sim. Aí o que eu tenho aqui, como um bom burguês, eu tenho um monte de imagenzinha de resina, né? Então, burguês paraguaio, né? Porque eu tenho um santo aqui de resina, né? Ali tem uma Nossa Senhora, né? Tem mais que eu tenho aqui, tem um Dom Quixote, né? Essas coisas, assim, que é o kitsch, né? No final das contas. Mas a gente não tem experiência de nada. Por exemplo, Londrina tem 80 anos, cara. A coisa mais bonita que tem aqui são as perobas da universidade, entendeu? Sim. Você não tem nada belo que te seca. Mas, né? Cara, essa discussão aí é muito interessante, porque o Roger Scruton, ele vai falar naquele documentário, como que é mesmo? A Beleza Importa? Né? Ele vai falar sobre casas, não é? Como a casa tem forma de lar, etc, né? Evidente, ele tá falando da Inglaterra, né? Pô, lá não tem as favelas que aqui tem. Mas mesmo assim, não é? Olha como a violência, ela também deixa a cidade mais feia. Eu lembro, assim, ó, eu nasci na década de 80, então eu peguei já aquela parte que o Brasil tava, né, ficando cada vez mais violento. Mas se você perceber, até as casas, assim, na época, quando eu era criança, pareciam casas, né? Ou seja, não tinham grades para tudo quanto é lugar, grade na janela, não é? Aqueles muros altos que você vê hoje, aquelas cerca elétrica, aquela cerca lá também que tem que te fura, cheio de proteção, sabe? Então, o Roger Scruton fala lá, pô, a casa ela tem que te passar uma sensação de lar. Mas não é mais isso. Você olha assim, não é um lar, é um bunker, né? É um bunker, é realmente um lugar para você se proteger contra o mundo exterior, não é? Porque o mundo exterior é perigoso. Então, eu não moro num lar, eu moro numa fortaleza. E às vezes eu tô andando pelas ruas de São Paulo, até os lugares mais tradicionais, assim, eu fico observando, né? Falei, olha só, cara, realmente, o Roger Scruton falou, todas essas casas, elas tiveram que se tornar feias, no sentido mais estético, por causa da violência. Né? Você não consegue mais admirar tal negócio, não tem mais essa sensação, né? Perderam a identidade, né? Enquanto construção não tem mais identidade. Não tem que ser tudo... Porque mesmo que você queira fazer uma casa assim, por exemplo, mas tem uma cara de casinha, não é nada caro, você vai ter que colocar muros altos, rede elétrica, dependendo do lugar que você mora, né? Porque você não tem armamento para se proteger. Você vai num lugar violento, então você vai fazer aquilo que é possivelmente legal. Olha, mas, eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande de
entrar em igrejas que não tem cara de igreja, né? Parece que eu não me sinto pertencente ao local, eu tenho uma certa dificuldade, né? Então, eu geralmente costumo frequentar lugares que tem cara de igreja, né? As igrejas que realmente têm essa identidade, porque você não se sente pertencente, né? Não, perdeu essa identidade. Então, é uma coisa que acaba me afetando, assim. Mas isso daí é porque você ainda consegue apreciar. Sim. Porque as igrejas de hoje... E eu pensei que isso era só um fenômeno das igrejas evangélicas, mas uns amigos católicos, acho que vocês Nossa! podem até confirmar, o pessoal tá fazendo caixa de sapato geral, né, agora, não é? Aí falam que é muito... Eu não sei por quê, tá? Eu não vou culpar ninguém. É igreja com cara de farmácia. Isso mesmo. É assim, em cidade pequena, isso está acontecendo de uma maneira absurda, assim. Eu não sei por quê. Não sei se é porque perdeu uma certa noção da beleza, ou porque falam que é caro, ou não sei o quê, enfim. Pois não tem como eu julgar isso. Não, dentro da Igreja Católica, de fato, teve um movimento mesmo, assim, estético de destruir as igrejas. Caramba, isso é real dentro da Igreja Católica. Não, é verdade. Tem um livro que tem um nome maravilhoso, que chama Ugly as a Sin, né? Feio como pecado, que é um livro sobre isso, conta a história da arquitetura católica, como ela foi mudando no século XX para as igrejas ficarem cada vez mais com cara de templo maçônico. E, desculpa, Oliver, mas com cara de templo protestante e não mais com cara de igreja católica. Não, não precisa pedir desculpas, não. Os templos são horríveis. Se perdeu a estética mesmo. É uma coisa muito ruim, assim. Mas isso se perdeu mesmo. Até as igrejas protestantes antigas, se você ver as primeiras que chegaram no Brasil, você tinha, né, todo um cuidado, né, para você ter cara de igreja. E é uma experiência que eu sempre faço. Eu não sei se eu falei isso no podcast anterior, mas sempre contava. Levei até uma amiga outro dia. Eu falei: olha para o Museu de Arte Moderna, o MASP. O que você vê? Quando você olha, não sinto nada, não me lembra nada, porque é uma caixa de sapato gigante, sustentada por 4 pilares, né? Pendurada. Agora, entra numa dessas igrejas antigas, você pode ser qualquer coisa. Não importa o que você seja. Que você admira, né? Macumbeiro, bicha, muçulmano. Que vai ter a contemplação, não tem jeito. Gênero trigênero. Não, você pode sentir até raiva. Né? Sim. Mas algo você sente. Exatamente. Sim, cara, você pode ser um gênero fluido, qualquer coisa, não sei. Entra lá, você já vai começar, você vê, a beleza, ela meio que te arrasta. Você já começa a falar baixinho, a não ser que você esteja endemoniado, né? Lugar aí, mas você já começa a empurrar, né? Você começa a observar as coisas. E importante, uma coisa que o Gurgel fala, começa a beleza te evoca lembranças do passado, mesmo que você goste ou não, né? Porque tem as suas raízes ali, não importa quem você seja, né? A sua avó que te falava lá para você, a sua avó Carola, pô, não sei o quê, vai pra igreja, para de fumar maconha, a sua outra tia, ou as coisas que você odeia. Então, a beleza te evoca alguma coisa na memória, não importa o que seja. É aquilo que o Silvio falou, mesmo que você odeie, né? Exato. Sim. Cara, o Greg Rolfe, ele fala uma coisa, cara, que eu acho sensacional. Ele fala assim, toda arte verdadeira, ela é uma arte encarnada. E ele se remete à encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele fala assim, quer dizer, não é o que ele fala, é o que eu fiquei pensando, né, a partir disso, né? Ele disse. Eu falei, cara, quando Deus, né, veio para a Terra e tomou a forma humana, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele escolheu lá um lugar miserável, tosco pra cacete, que era o fim do mundo, a periferia do Império Romano, né? Ele não foi para Roma, que era, sei lá, tipo, Nova York, né, da época. Ele foi, né, nasceu em Belém e foi para Jerusalém, que era assim, cara, era o quê? Oliver, era a zona leste, né, do Império Romano. São Mateus do Império Romano. Jequitinhonha do Império Romano. Jequitinhonha, exatamente. Ele foi para lá.
E assim, ele não chegou lá falando latim, que era a língua de cultura. Ele chegou lá falando a língua daquele povo, né? Nem grego, aliás, nem latim nem grego. Né? E quando o Greg Rolfe fala isso, a arte é encarnada, né? Toda arte é encarnada, ele está querendo dizer assim, ela se manifesta sempre no contexto, né, em que de fato as pessoas vivem, porque ela tem que dar conta de expressar aquela experiência. Né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, de fato, assim, ou ela é encarnada, né, ela fala, né, de situações reais e ela expressa uma experiência real, né, ou ela é só uma abstração, na verdade ela é defesa de teses, né? Verdade, cara, você tem razão. Entendeu? Então, assim, se a arte ela não é encarnada, ela é só defesa de tese. E acho que isso que a gente está falando no final das contas, assim, da arte política, da arte conservadora, da arte esquerdista, da arte gospel, né, ou religiosa, né, quando ela pode ser tudo isso, mas ela tem que estar encarnada, assim, ela tem que ter elementos da experiência concreta das pessoas, senão ela é só a defesa abstrata de teses, né? E aí ela é mera propaganda. Isso pode ser qualquer coisa, cara. Desde a arquitetura de uma igreja católica moderna, né, que quer expressar assim, a nova teologia, né, em que Deus é uma abstração, etc, etc. Né, e até a literatura, que é mera propaganda ideológica. Né. E aí ele faz um paralelo, né? Ele fala assim, que daí ele se converte ao cristianismo, né? O Wolff, né? Ele conta um pouco ali da conversão dele. Acho que ele era evangélico e virou católico, não era? Mas quando ele era evangélico e virou católico. Ele abandonou e depois aconteceu alguma coisa que eu não lembro exatamente, que ele acaba virando católico, né? Ele explica, né? Que ele vai assim, porque existe uma espécie de drama dentro da Igreja Católica que trabalha as várias ambiguidades, né? E aí, onde ele explica, ele fala assim, é por isso que ele fala assim, eu consegui entender por que os católicos adoram o Cristo, né, o crucifixo, né, e não a cruz vazia, né? Eles olham sempre pro Cristo crucificado. Porque ali ele representa todo o drama da humanidade, é uma pessoa, né? Tem assim, tanto a face divina quanto a face humana, né, de Deus encarnado. Né? E eu não sei se é assim que vocês entendem, mas é assim que ele fala, tá? E não o crucifixo, a cruz vazia, né? Que representa apenas uma ideia, né, de Deus e da transcendência. Isso mesmo. E é isso que ele usa ali de meio de compasso, assim, para analisar toda a ideia que ele tem, né, de arte católica e do humanismo cristão. Né? Eu não sei porque você fala assim para mim, não sei assim como você... É que você é protestante, né, cara? Não, eu, como bom protestante, eu já fiz uma nova divisão no protestantismo. É minoria aqui. Olha eu só. já fiz uma nova divisão. Eu já falei, eu sou protestante apostólico romano. Eu inventei essa divisão. E eu posso, vocês não podem. Eu posso fazer todas as divisões eu quero. Mas, cara, isso daí, você me lembrou quando ele fala da ceia, né? Do pão e do vinho. Que ele vai falar que Deus, não é? A arte, né? Que tem esse negócio do artífice, né? Que é a técnica. Tanto é que quando Jesus faz a ceia, ele não vai pegar a uva lá já direto da raiz e o pão, assim, não. Tanto os elementos da ceia, eles primeiro passaram por uma transformação humana, por uma arte humana. Né? Teve a uva que foi, enfim, eu não sei o processo, mas fermentado, tal, para virar vinho, não é? E teve lá o trigo... Ela foi colhida, trabalhada. Exatamente. Teve lá o trigo, que foi feito todos os processos para virar pão. Então, até pro Cristo, quando foi santificar, quando foi instituir a Santa Ceia, ele pegou, sim, o que de melhor o homem fazia, entendeu? Muito interessante essa parte. Sempre quando eu olho, eu choro um pouco. Choro não, é mentira, mas fico emocionado. Mas é para se emocionar mesmo. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma pausa nas discussões acerca do livro A Beleza Salvará o Mundo, para que o episódio não fique tão extenso, e voltamos com a segunda parte no próximo podcast.
É claro que aguardamos vocês para acompanhar o desfecho das análises e comentários sobre o livro. Um abraço e até o próximo!